1984, capítulo 13. Sime desaparecera. Um dia faltou ao trabalho. Alguns levianos comentaram a sua ausência. No dia seguinte, ninguém mais falou dele. No terceiro dia, Winston foi ao vestíbulo do departamento de registro examinar o indicador geral. Um dos avisos era uma lista impressa de membros do comitê de xadrez, do qual Sime fizera parte. Tinha quase exatamente o mesmo aspecto que antes. Nada fora arriscado, mas faltava um nome. Bastava. Sime deixara de existir. Nunca existira. No labirinto ministerial, as salas sem janelas, com ar-condicionado, tinham temperatura normal, mas lá fora as calçadas assavam os pés da gente e era um horror o mau cheiro dos subterrâneos na hora de maior tráfego. Iam a pleno vapor os preparativos para a Semana do Ódio e o pessoal de todos os ministérios trabalhava em extraordinário. Passeatas, comícios, paradas militares, conferências, exposições de bonecos de cera, sessões cinematográficas, programas de teletela, era preciso organizar tudo. Era preciso montar palanques, fazer efígies, inventar lemas, escrever canções, circular boatos, falsificar fotos. Os colegas de Júlia, no departamento de ficção, haviam suspendido a produção de novelas e estavam redigindo uma série de panfletos de atrocidades. Winston, além do seu serviço regular, passava longas horas todos os dias examinando exemplares atrasados do Times, alterando e embelezando tópicos que seriam citados nos discursos. Tarde da noite, quando bandos de proles desordeiros vagabundeavam pelas ruas, a cidade tinha um ar curiosamente febril. As bomba-foguetes caíam com maior frequência e às vezes havia na distância enormes explosões que ninguém sabia explicar e a respeito das quais corriam cabeludos boatos. A nova toada, que seria prefixo musical da Semana do Ódio, Canção do Ódio era o seu título, já fora composta e era tocada incessantemente nas teletelas. Tinha um ritmo selvagem de latido que não podia exatamente ser chamado de música e parecia o rufar de um tambor. Entoada por centenas de vozes, ao som de passos em marcha, era aterrorizante. Os proles a haviam adotado e nas ruas à noite, competia com a sempre popular. Foi apenas uma fantasia desesperada. Os filhos dos Parsons a tocavam a qualquer hora da noite ou do dia, com um pente e um pedaço de papel higiênico. As noites de Winston estavam mais ocupadas do que nunca. Bandos de voluntários, organizados por Parsons, preparavam a rua para a semana, cosendo bandeiras e faixas, pintando cartazes, fixando paus de bandeira nos telhados e arriscando o pescoço para esticar fios através da rua para suster as faixas. Parsons gabava-se de que só a Mansão Vitória exibiria 400 metros de fita agaloada. Sentia-se no seu elemento e andava alegre que só um periquito. O calor e o trabalho manual lhe haviam dado pretexto para usar shorts e camisa aberta. Andava por toda parte empurrando, puxando, serrando, martelando, improvisando, alegrando todo mundo, incitando os camaradas com exortações e soltando, de cada dobra do corpo, uma nuvem inesgotável de cheiro acre de suor. De repente aparecera por toda Londres um novo cartaz. Não tinha legenda e representava simplesmente a monstruosa figura de um soldado eurasiano de 3 ou 4 metros de altura, avançando com enormes botas e uma cara mongólica sem expressão, apontando uma metralhadora portátil apoiada no quadril. De onde quer que se olhasse o cartaz, o cano da metralhadora, ampliado pela perspectiva, parecia apontar para a gente. O cartaz enchera todos os espaços livres, tornando-se mais numeroso do que os retratos do Grande Irmão. Os proles, normalmente apáticos em relação à guerra, estavam sempre incitados a um dos cíclicos frenesis de patriotismo. Como se para se harmonizar com a atitude geral, as bombas-foguete matavam mais gente do que de costume. Uma caiu em Stepney, num cinema cheio, sepultando várias centenas de vítimas nas ruínas. Toda a população da vizinhança saiu à rua para um longuíssimo cortejo fúnebre que durou horas e foi, na verdade, um comício de indignação. Outra bomba caiu sobre um terreno baldio usado como parque infantil e fez picadinho de várias dezenas de crianças. Houve outras demonstrações de raiva. Goldstein foi queimado em efígie, centenas de cartazes do soldado eurasiano foram rasgados e jogados na fogueira, e uma porção de lojas foram pilhadas na confusão. Correu então um boato de que os espiões estavam dirigindo as bombas-foguetes por meio de ondas de rádio e um velho casal, suspeito de ser de origem estrangeira, teve a casa incendiada e morreu sufocado. No quarto em cima da loja do Sr. Charrington, quando conseguiam ir lá, Julia e Winston ficavam deitados, lado a lado,
na cama debaixo da janela, nus por causa do calor. O rato não voltara mais, porém os percevejos se haviam multiplicado nefandamente. Não parecia lhes importar. Sujou limpo, o quarto era o paraíso. Assim que chegavam, polvilhavam tudo com pimenta comprada no mercado negro, tiravam a roupa e faziam o amor com o corpo suado. Adormeciam e despertavam para verificar que os percevejos haviam reagido e que se agrupavam para o contra-ataque. Durante o mês de junho encontraram-se 4, 5, 6, 7 vezes. Winston abandonara o hábito de beber gin a toda hora. Parecia não precisar mais dele. Engordara, a variz ulcerada sarara, deixando apenas uma nódoa parda na pele, acima do tornozelo. Não sofria mais de acessos de tosse na madrugada. O processo da vida cessara de ser intolerável e não sentia mais ímpetos de fazer caretas para a teletela, nem de gritar nomes feios. Agora que possuíam um esconderijo seguro, quase um lar, já não lhes parecia tão mal encontrar-se frequentemente, e apenas por algumas horas. O que importava era a existência do quarto sobre a loja do antiquário. Saber que estava lá, inviolado, era quase o mesmo que estar nele. O quarto era um mundo, uma redoma do passado, onde sobreviviam animais extintos. O antiquário, pensava Winston, era outro animal extinto. Geralmente se detinha uns minutos para conversar com ele antes de subir. O velho parecia sair raramente ou nunca, e tampouco parecia ter fregueses. Levava uma existência fantasmal entre a lojinha escura e uma cozinha ainda menor onde preparava as refeições e que continha, entre outras coisas, um gramofone incrivelmente antigo, com uma enorme trompa. Parecia contente de poder conversar. Perambulando no meio do seu estoque de frivoleiras, com o nariz comprido, os óculos espessos e os ombros arcados metidos num paletó de veludo, tinha sempre um ar vago mais de colecionador do que de mercador. Com desbotado entusiasmo, acariciava uma velharia insignificante, uma tampa de porcelana para a garrafa, um pedaço pintado de caixa de rapé, um medalhão de peixesbeque contendo um anel de cabelo de alguma criança morta, sem nunca pedir ao Winston que comprasse nada, mas apenas que admirasse. Conversar com ele era como ouvir uma caixa de música já gasta. Tirara dos cantos da memória outros fragmentos de cançonetas esquecidas. Havia uma que falava de 24 gralhas, outra a respeito de uma vaca de chifre partido e ainda outra sobre a morte do pobre pinta-roxo. Pensei que o senhor poderia se interessar, mas nunca podia lembrar de mais do que alguns versos de cada canção. Winston e Julia sabiam, de modo que nunca baniam do espírito, que não podia durar muito o que estava acontecendo. Havia ocasiões em que a morte vindoura parecia tão palpável quanto a cama que ocupavam, e então se agarravam com uma espécie de desesperada sensualidade, como uma alma danada se agarra ao último bocado de prazer quando faltam apenas 5 minutos para soar a hora. Mas havia também ocasiões em que tinham a ilusão não apenas de segurança como de permanência. Tinham a impressão de que, enquanto estivessem naquele quarto, nenhum mal lhes poderia advir. Chegar até lá era difícil e perigoso, mas o quarto era um santuário. Era como se Winston olhasse dentro do peso de papel, com sensação de ser possível penetrar aquele mundo de vidro e que, uma vez dentro dele, o tempo se imobilizaria. Com frequência se entregavam a sonhos escapistas conscientes. A sorte haveria de ajudá-los, indefinidamente, e continuariam a aventura até o fim da vida natural. Ou Catherine morreria e, com auxílio de manobras sutis, Winston e Julia conseguiriam se casar. Ou então se suicidariam juntos. Ou desapareceriam, alterando as fisionomias de modo que ninguém os reconhecesse. Aprenderiam a falar com sotaque proletário, arranjariam um emprego numa fábrica e vivenciariam até o fim, ou desapareceriam, alterando as fisionomias de modo que ninguém os reconhecesse, aprenderiam a falar com sotaque proletário, arranjariam um emprego numa fábrica e viveriam até o fim numa ruela obscura. Tudo tolice, como bem sabiam. Na verdade, não havia fuga. Não tinham intenção de executar nem um único plano praticável, o suicídio. Viver dia a dia, semana a semana, esticando um presente que não tinha futuro, parecia um instinto irresistível, como os nossos pulmões sempre procuram inspirar enquanto existir ar. Às vezes falavam também de se dedicar à rebelião ativa contra o partido, sem a menor noção de como dar o primeiro passo. Mesmo que a fabulosa fraternidade existisse, havia o problema de encontrar o caminho dos seus quadros. Contou a Julia a estranha intimidade que existia, ou parecia existir, entre ele e O'Brien.
e o impulso que às vezes sentia de comparecer simplesmente à presença de O'Brien, anunciar-se como inimigo do partido e pedir-lhe auxílio. Curioso que isso não parecesse a Julia nada de impossivelmente audacioso. Estava acostumada a julgar as pessoas pela fisionomia, e lhe parecia natural que Winston acreditasse e confiasse em O'Brien por causa de uma simples olhada. Além do mais, parecia-lhe ponto pacífico que todo mundo, ou quase, odiava secretamente o partido, e haveria de quebrar suas leis se acreditasse poder fazê-lo em segurança. Mas recusava-se a acreditar que existisse, ou pudesse existir, oposição generalizada, organizada. As caraminholas a respeito de Goldstein e seu exército clandestino, dizia ela, não passavam de besteiras que o partido inventara para servir aos seus propósitos e que os militantes fingiam crer. Vezes sem conta, em comícios do partido e demonstrações espontâneas, ela gritara a plenos pulmões pedindo a execução de gente cujos nomes nunca ouvira e em cujos supostos crimes não acreditava de modo algum. Quando se haviam realizado julgamentos públicos, ocupara o seu lugar nos destacamentos da Liga da Juventude que circundavam o tribunal, de manhã à noite, entoando ritmicamente "Morte aos traidores!" durante os 2 minutos de ódio, e sempre superava os outros nos insultos a Goldstein. Entretanto, tinha ideia muito obscura de quem fosse Goldstein e que doutrinas pregava. Crescera depois da Revolução e era moça demais para se lembrar das batalhas ideológicas de 1950 a 1970. Era coisa que não podia imaginar um movimento político independente. E depois, o partido era invencível. Sempre existiria e seria sempre o mesmo. Só era possível rebelar-se contra ele por desobediência secreta, ou, no máximo, por atos isolados de violência, como assassinar alguém, dinamitar alguma coisa. De certo modo, era muito mais alerta do que Winston e muitíssimo menos suscetível à propaganda do partido. Uma vez, quando ele mencionou a guerra contra a Eurásia, a propósito de qualquer coisa, ela o espantou dizendo com toda a naturalidade que, na sua opinião, não havia guerra alguma. As bombas-foguete que caíam diariamente sobre Londres eram provavelmente disparadas pelo governo da própria Oceania. Só para amedrontar a turma. Era uma ideia que jamais ocorrera a Winston. Também provocou uma espécie de inveja nele, contando-lhe que durante os 2 minutos de ódio tinha grande dificuldade para não estourar em gargalhadas. Porém, só punha em dúvida os ensinamentos do partido quando a interessavam pessoalmente. No mais, estava disposta a aceitar a mitologia oficial, simplesmente porque a diferença entre verdade e mentira não lhe parecia importante. Acreditava, por exemplo, e porque o aprendera na escola, que o partido inventara o aeroplano. Quando ele estava na escola, recordava Winston, antes de 1960, o partido só afirmava ter inventado o helicóptero. 12 anos mais tarde, no tempo de Julia, já reclamava o avião. Dali a uma geração, com certeza se apossaria da máquina a vapor. E quando ele disse que os aviões existiam antes dele nascer e muito antes da Revolução, o fato pareceu a Julia totalmente sem interesse. Afinal, o que importava ao inventor dos aeroplanos? Foi choque maior para ele descobrir, por um comentário passageiro, que ela não se lembrava de que, 4 anos atrás, a Oceania estivera em guerra com a Lestásia e em paz com a Eurásia. Era verdade que considerava a guerra uma farsa, mas aparentemente não notara nem a mudança do nome do inimigo. Pensei que sempre estivéssemos em guerra com a Eurásia. Isso o amedrontou um pouco. A invenção dos aeroplanos sucedera antes de Julia nascer, mas a reviravolta da guerra ocorrera havia apenas 4 anos, quando ela já era adulta. Discutiu com ela durante 1/4 de hora, talvez. No fim, conseguiu forçar-lhe a memória a recordar vagamente que, outrora, o inimigo fora a Lestásia e não a Eurásia. Todavia, isso não lhe parecia significativo. O que importa é sempre uma horrível guerra depois da outra, e a gente sabe que o noticiário é todo falso mesmo. Às vezes ele lhe falava do departamento de registro e das impudentes falsificações que lá executava. Essas coisas não pareciam horrorizá-la. Não sentia o abismo abrindo-se aos seus pés ao pensar nas mentiras que se transformavam em verdades. Ele contou-lhe a história de Jones, Aronson e Rutherford e do momentoso papelzinho que um dia tivera entre os dedos. Não a impressionou grandemente. Na verdade, a princípio ela nem compreendeu a situação. Eles eram seus amigos? Não, eu nunca os conheci, eram membros do partido interno. Além disso, eram muito mais velhos do que eu. Pertenciam ao passado, vinham de antes da Revolução. Eu mal os conhecia de vista. Então por que você se preocupa? Não vivem matando gente o tempo todo? Tentou fazê-la compreender. Foi um caso excepcional, não foi apenas um assassinato. Percebes que o passado, a partir de ontem, foi abolido?
Se sobrevive em alguma parte, é em alguns objetos sólidos, sem palavras ligadas a ele, como naquele pedacinho de vidro. Já não sabemos quase nada sobre a Revolução e os anos anteriores à Revolução. Todos os registros foram destruídos ou falsificados. Todo o livro reescrito, todo o quadro repintado, toda a estátua, rua ou edifício rebatizado, toda a data alterada. E o processo continua, dia após dia, minuto após minuto. A história parou. Nada existe, exceto um presente sem fim do qual o partido tem sempre razão. Eu sei, naturalmente, que o passado é falsificado, mas jamais me seria possível prová-lo, mesmo sendo o autor da falsificação. Depois de feito o serviço, não sobram provas. A única prova está dentro da minha cabeça e eu não sei com certeza se outros seres humanos partilham das minhas recordações. Apenas naquele caso, em minha vida toda, possuí prova real, concreta, depois do acontecimento, anos depois. E de que adiantou? Não adiantou de nada, porque eu joguei fora uns minutos depois. Porém, se a mesma coisa acontecesse hoje, eu guardaria a prova. E eu não. Eu tô disposta a correr risco, mas por alguma coisa que vale a pena. Não por causa de um pedacinho de papel. O que você ia poder fazer com um recorte se você guardasse? Pouca coisa, talvez, mas era prova. Poderia ter semeado algumas dúvidas aqui e ali, supondo que ousasse mostrá-lo a alguém. Não creio que possamos alterar coisa alguma nesta vida, mas posso imaginar pequenos nódulos de resistência brotando aqui e ali, pequenos grupos de gente que se reúnem e vão crescendo, e deixando algumas notas, de modo que a geração seguinte possa continuar a obra. E eu não estou interessada na próxima geração, querida. Eu estou interessada em nós. Você é rebelde da cintura para baixo. Ela achou essa frase excepcionalmente jocosa e atirou os braços em torno dele, deliciada. Tampouco tinha Júlia o menor interesse pelas ramificações da doutrina do partido. Sempre que ele começava a falar dos princípios do Ingsoc, duplo pensar, a mutabilidade do passado e a negação da realidade objetiva, e a usar palavras de novilíngua, ela ficava aborrecida, confusa e dizia não ter jamais prestado atenção a essas coisas. Sabia que era tudo lixo, portanto, para que se preocupar com ele. Sabia quando aplaudir e quando vaiar, e era toda a ciência de que precisava. Quando ele persistia em falar de tais assuntos, Júlia tinha o hábito desconcertante de adormecer. Era uma dessas pessoas que podem adormecer a qualquer momento, em qualquer posição. Falando com ela, Winston percebeu como era fácil aparentar ortodoxia sem ter a menor noção do que fosse ortodoxia. De certo modo, o ponto de vista do partido se impunha com mais êxito às pessoas incapazes de compreendê-lo. Aceitavam as mais flagrantes violações da realidade, porque jamais percebiam inteiramente a enormidade do que se lhes exigia, e não estavam suficientemente interessadas para observar o que acontecia. Graças à falta de compreensão, permaneciam sãs de juízo. Apenas engoliam tudo, e o que engoliam não lhes fazia mal, porque não deixava resíduo, do mesmo modo que um grão de milho passa sem ser digerido pelo corpo de uma ave.